Dado. Então vamos lá, para quem chegou agora, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor, para quem não está acostumado ainda comigo, certo? Galera, quer dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês, beleza? E nessa aula de hoje vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando aí na parte de ângulos, né? Então, né, não vou voltar a todas aquelas explicações, mas nós vimos aí o que são ângulos adjacentes, o que é uma bissetriz, né? A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo tem 50, a bissetriz transforma em dois ângulos aí, no caso de 25 graus. Exemplo aleatório. Um ângulo... Eu... Ângulos adjacentes é aquele que não tem um dentro do outro, né? Isso, exatamente. Essa daí é a grande sacada. Ele não tem pontos internos em comum. Isso é um ângulo adjacente. Certo? Um exemplo aqui aleatório. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aleatório. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. Aí nessa parte aqui, ó, eu tenho, no caso, esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, e esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa. Esses dois ângulos, eles são consecutivos e adjacentes, né? A palavra adjacente significa que está um ao lado do outro. E veja bem, eles não têm partes em comum, mas também eu tenho um outro tipo de ângulo, né? Que agora eu vou fazer até com as setinhas retas aí, ó. Eu tenho um outro tipo de ângulo, que pode ser esse daqui, ó. Agora, olha só como é que eu vou medir esse ângulo. Eu vou medir um primeiro ângulo aqui, que eu vou continuar chamando ele de θ, e vou medir um outro ângulo aqui, ó. Agora, veja bem, esse ângulo maior, que agora eu vou chamar ele, sei lá, de φ, uma letra grega φ. Agora, veja bem, esse ângulo φ, certo? Eu verifico que o meu ângulo θ está dentro do meu ângulo φ. Então, isso daqui não é um ângulo adjacente. Ele é considerado um ângulo consecutivo. Esse daqui também é ângulo consecutivo e adjacente, né? Consecutivo, um ao lado do outro, né? Adjacente também significa isso. Mas só que o ângulo adjacente, ele não aceita isso daqui, ó. O ângulo adjacente não aceita essa parte, beleza? Por ele não aceitar essa parte, eu vou chamar ele apenas de ângulo consecutivo. Por que eu não posso chamar isso aqui de adjacente? Porque ele tem lá, ó, ângulo dentro de ângulo. Se tiver ângulo dentro de ângulo, não é adjacente, é apenas consecutivo, beleza? Consecutivo. E esse daqui, adjacente. Justamente isso daí que você acabou de falar. Deixa eu ver, tá gravando já a aula, né? Aí, ângulos complementares, que a sua soma tem que ser igual a 90. Ângulos suplementares, sua soma tem que ser igual a 180. Ângulos opostos pelo vértice, né? São iguais. Ângulos opostos pelos vértices são iguais. Aí eu vou avançando mais um pouco até chegar na parte de retas, que foi uma das nossas aulas. E aí eu falei de retas paralelas, né? Retas paralelas é quando tem uma ao lado da outra. E o símbolo de retas paralelas, essas duas barras, né? Indicamos A é paralela a B, ou seja, a reta A está ao lado da reta B. Beleza? E aí eu falei aqui dessas ruas de Brasília, lá do eixo monumental, na esplanada dos ministérios, né? Eu falei que essa pista que está localizada aqui, aquela pista que sobe, ela é paralela àquela pista que desce, né? Então, a pista que sobe é paralela à pista que desce. Então, essas duas pistas aqui são pistas paralelas. Essas duas aqui também, ó, tá vendo? Tá só o branquinho, tem um caminhãozinho branquinho aqui, ó, e aquela que tem um ônibus azul, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um carro vermelho, tem um carro preto. Essa pista, mais aquela outra pista, estão uma ao lado da outra, também posso chamar, no caso aí, de pistas paralelas. Essa pista do lado do colégio aí, aquela que a gente atravessa a faixa, também são pistas paralelas, beleza? Tranquilo. E aí, beleza, chegamos aqui nessa parte aqui, ó. Retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí comecei a falar de retas paralelas. Falei quando, né?
eu tenho, no caso, duas retas, né? E aqui eu vou até trazer para o GeoGebra, né, para ficar mais clara a nossa apresentação, né? Deixa eu abrir aqui esse programinhazinho aqui maravilhoso, que eu gosto bastante dele, né? E agora deixa eu só fazer um ajuste aqui, tirar isso daqui. Ele sempre vem exibir, tirar essa partezinha aqui também para ficar maior, né? Então, no caso aqui, a gente está falando o seguinte, ó, eu tenho um segmento de reta, vou pegar um segmento de reta aqui, tem um outro segmento de reta, certo? E aí eu tenho uma reta transversal. E aí eu vou até começar a dar nome aí, ó, renomear. Lá ele chamou, no caso a primeira reta aí, ó, de R, né? A primeira reta de R, ok, tá vendo? Agora ela tem o nome R. Essa segunda aqui ele chamou de reta o quê? S. Essa segunda de reta S. Então eu tenho a reta R e a reta S. E a reta R e a reta S, elas são duas retas paralelas e é cortada por uma reta transversal. Essa reta que está cortando as duas. Essa daqui eu vou renomeá-la e chamar aí de reta T, de retas transversais. Pronto. E aí esse nome não ficou no lugar legal, certo? Espera aí, deixa eu ver se eu coloco esse nome aqui. Renomear, reta T. Beleza? Pronto, reta T. Agora deixa eu ver se eu consigo tirar esse nome. Consegui tirar, coloquei ele ali agora na reta T. E aí eu falei o seguinte, que quando nós temos, no caso aí, ó, duas retas paralelas sendo cortadas por uma reta transversal, nós vamos obter 8 ângulos. Veja bem, galera, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu vou obter, no caso aí, 8 ângulos. O meu primeiro ângulo é esse, o meu segundo ângulo vai ser esse, e aí ele tem a mania de ficar grande desse jeito, deixa eu arrumar ele aqui. 180, não, mesmo assim não saiu do jeito que eu quero. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ver se eu conserto isso. Pronto, dei um Ctrl Z demais. Deixa eu voltar. E a segunda reta, né? O segundo ângulo vai ser esse outro ângulo aqui, certo? Que agora deu certo. E esses ângulos estão ficando tudo um em cima do outro. Deixa eu separar. Um outro ângulo que eu vou ter aqui, ó, vai ser esse daqui, ó. Esse ângulo ali, ó, tá vendo? Ele também ficou em cima, certo? E um outro ângulo aqui, vou fazer só esses 4 aqui de cima, beleza? Eu tenho esse outro ângulo aí, certo? Medindo o mesmo valor. E aí eu tenho o seguinte, ó, que esse ângulo de 106,66 graus, ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo. Então, os ângulos aí, eles são opostos pelo vértice, certo? 73,34 é oposto pelo vértice a esse outro ângulo. E aí nós encontramos aí 8 ângulos. Aqui eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo eu também vou ter mais 4 ângulos. E aí todos os nossos estudos estão em função disso daí, Começamos a estudar o primeiro tipo de ângulos, que são ângulos correspondentes. Galerinha, ângulos correspondentes não adjacentes, ou seja, ângulos correspondentes sempre vai estar numa reta paralela, por exemplo, reta R, e o outro, no caso, vai estar em outra reta paralela, que no caso vai ser a reta, no caso aí, a reta S. E aí ele diz, ó, os dois ângulos eles vão ser correspondentes quando eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, observa aqui, ó, eu tenho a minha reta transversal e eu tenho dois ângulos que tem que ter, no caso aí, o mesmo valor. E aí eu vou dizer que eles são ângulos, no caso aí, correspondentes. Por exemplo, o ângulo 1 e 5, eles são correspondentes. Veja bem aqui no GeoGebra aqui, ó. Eu vou fazer esse outro ângulo aqui, ó, que vai ser esse ângulo medido aqui, ó. Certo? Que ele vai ter também 73,34. Então, eu vou apagar esse outro ângulo para a gente entender melhor. Então, olha só, eu estou dizendo o seguinte, ó, que 73,34 ele é correspondente a 73,74. Então, eles estão do mesmo lado da minha reta transversal. Veja bem, eles estão do mesmo lado, no caso, lado direito aqui, né? No meu lado direito,
certo? Vale 73,74, e eles são correspondentes por eles serem congruentes, ou seja, a palavra congruente significa semelhante, significa igual. Então, eu vou dizer que são dois ângulos correspondentes, beleza? Isso daí acontece em várias outras partes. Por exemplo, o ângulo 2 e 6. Eles estão do mesmo lado esquerdo, agora mudou de lado esquerdo da minha reta transversal, certo? E os dois são correspondentes, ou seja, são iguais. Fazer o 2 e o 6 aqui, ó. O ângulo 2 e 6 é esse ângulo aqui, ó. O 2, ele mede 106, certo? Deixa eu até ajeitar, tirar ele aqui de cima. E o outro correspondente dele também tem que ter a mesma medida. Então, ele vai ser aqui, ó, 106 também, certo? São ângulos correspondentes, porque são iguais. Na parte de baixo também eu tenho, ó, 3 e 7. Então, vai ser esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou formar ali, ó, ele mede 73,74. Consequentemente, esse outro ângulo é o ângulo correspondente dele, mede também 73,74. Então, ângulos correspondentes têm a mesma medida. Agora, olha só, tem um outro tipo de ângulo, certo? Que são chamados de ângulos alternos. Ângulos alternos. E aí eu tenho ângulos alternos internos e ângulos alternos, no caso aí, externos. O primeiro ângulo, que no caso, que vai ser o ângulos alternos, e galerinha, uma coisa, eu não quero que vocês fiquem decorando esses números, esses nomes, né? Ângulos, no caso aí, correspondente. Depois vem para ângulos alternos, né? Aí tem alternos internos e alternos externos. Depois tem ângulos aí colaterais. Eu não quero que vocês decorem esses nomes. Eu quero que vocês usem, no caso aí, a intuição. No caso, eu quero que vocês usem a intuição. Por exemplo, ângulos correspondentes estão do mesmo lado da reta transversal e eles medem o mesmo valor. Eu preciso que vocês saibam disso, né? Quando eu tenho dois ângulos aí, ó, que estão do mesmo lado, né? Que estão do mesmo lado da reta transversal, eles vão ter o mesmo valor. Não importa se eles são correspondentes, se eles são internos, alternos, eu quero que vocês saibam que eles têm o mesmo valor. Beleza? E aí nós temos os ângulos alternos. Vamos entender o que é esse ângulo alterno. Ele diz o seguinte, ó, que são pares de ângulos que não são adjacentes, que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então, veja bem, eles, no caso, vão estar, no caso, em lados opostos da reta transversal. Então, veja bem, esse daqui, que é o correspondente, eles estavam do mesmo lado. Agora, esse outro aqui, que é o alterno, eles vão estar em lados opostos. Agora, veja bem, tem um alterno interno, então a gente vai olhar para tudo aquilo que está dentro das duas retas paralelas. Está vendo que eles estão do lado de dentro? Do lado de dentro das duas retas paralelas? Esses aqui, ó, já estão aonde? Do lado de fora. Então, esses aqui são os ângulos alternos internos e os que estão do lado de fora são os alternos externos. Mas vamos avaliar cada um desse daqui. Então, eles têm que estar em lados opostos da reta transversal T. Então, olha só, o 4 e o 6 estão em lados opostos. Por estar em lados opostos, igual nessa figura aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, seria no caso aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu fazer aqui esse ângulo aqui, ó. Eu não fiz esse ângulo. Então, no caso, seria esse ângulo aqui. Os outros eu vou começar a apagar. Então, vou apagar esse daqui está do lado de fora, esse daqui. Então, olha só, aqui eu tenho um ângulo alterno interno. Por quê? Os dois estão dentro dessa região aqui, que é a região das duas retas paralelas, e eles medem também o mesmo valor. Mas eles estão o quê? Em lados opostos. Então, são ângulos alternos internos, né? Estão em lados opostos, mas dentro da reta, das duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S, certo? E aí eu tenho vários, né? Por exemplo, ó, o 4 e o 6 são ângulos alternos internos. O 3 e o 5 é o outro ângulo, no caso aí, né? Que eu vou chamar de ângulo alterno interno. Belezinha?
Então, estando em lados opostos e dentro das duas retas paralelas, eu chamo de alternos internos, e eles têm os mesmos valores. Indo aqui agora aqui por alterno externo. Então, veja bem, alternos externos vão estar, né, de lados opostos da reta, mas só que agora eles não vão estar aqui dentro, ó, das duas retas paralelas, eles vão estar do lado de fora. Então, por exemplo, o 1 e o 7 são ângulos alternos externos. O 2 e o 8 também são ângulos alternos e externos. E nessa última figura eu trouxe a visão geral, né, do meu lado esquerdo, os ângulos alternos internos, e do meu lado direito, esse daqui, os meus ângulos, no caso aí, de alternos externos. Lembrando que são, no caso, sempre pares, nunca ele vai ser sozinho. Eu não posso dizer, o 4 é um ângulo alterno, no caso interno. Não, o 4 e 6, porque sempre são pares de ângulos. Então, o 4 e o 6 são ângulos alternos internos. O 3 e o 5 também são ângulos alternos internos. Tem a mesma medida. O 1 e o 7, alternos externos, e o 2 e o 8, alternos externos, e tem a mesma medida. A mesma medida. E aí chegamos agora na parte dos ângulos colaterais. Os ângulos colaterais. Galerinha, os ângulos colaterais, eles são bem parecidos, no caso, com a mesma linha de raciocínio. Mas só que os ângulos colaterais, eles são pares de ângulos não adjacentes, localizado do mesmo lado da reta transversal. Então, localizado no mesmo lado da reta transversal, e ele segue aquela mesma linha de raciocínio, né? Um vai estar dentro, no caso, vai ser interno, colaterais internos, e o outro, no caso, vai ser, no caso, colaterais externos, que vão ser esses ângulos aqui. Beleza? E aí vem uma informação importante, né? Esses ângulos aí, certo? Quando somado, eles formam um ângulo aí de 180 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 e 6 estão do mesmo lado da reta transversal T. E na região, no caso, interna aqui, ó, que está dentro. Então, eu vou dizer que o 3 e o 6 são colaterais, no caso, internos. E eles têm medidas diferentes, beleza? Eles têm medidas diferentes. Mas dois ângulos colaterais internos, a sua soma é 180. Então, se eu somar esse ângulo aqui, ó, 3 e o ângulo 6, o resultado vai ser, no caso aí, 180 graus. Nós vamos aprender isso melhor nos exercícios que eu vou fazer agorinha. Agora, olha só, o ângulo 4 e 5 também são ângulos, no caso aí, colaterais, né? No caso, internos, né? O 4 e o 5 estão do mesmo lado da reta transversal T, lado direito, e estão na parte interna. Então, colaterais internos, estão um do lado do outro, né? Digamos assim. E aí temos os colaterais, no caso, os externos. Por exemplo, aí, ó, o 1 e o 8. O 1 e o 8, eu vou dizer que eles são colaterais, estão na mesma lateral, mas só que do lado externo. O mesmo fato acontece com o ângulo, no caso, 2 e 7. Também são ângulos colaterais externos. E até esqueci de dar minha dica de estudo para essa parte, é porque eu não sei se vocês observaram, né, galerinha? Mas essa parte tem muitas definições e até agora a gente não fez um cálculo, né? Até agora a gente não fez um cálculo, aí tá os ângulos colaterais. E minha dica é, faça pequenos resumos. Por exemplo, colaterais externos. Vão lá e escreve o que é um colateral externo. Colaterais internos. Vai lá e escreve o que é o colaterais interno. Ângulos correspondentes. Vai lá e faz o desenhozinho, deixa tudo esquematizado no caderno de vocês. Tudo anotado, tudo bonitinho para simples e fácil revisão. Beleza? E aí eu tinha falado, né? Olha só, que o ângulo C e o ângulo F, né? No caso, são colaterais. Eu tinha até adiantado, né? Que sempre dois ângulos, agora essa parte tem que saber. A soma de dois ângulos colaterais é igual a 180.
Então, por exemplo, aqui, ó, o C e o F são ângulos colaterais. Então, se eu somar o C e o F, vai dar 180. Se eu somar aqui, ó, o D e o E, também tem que dar 180. São ângulos suplementares. O A e o H também 180. O B e o G também são 180. Então, acho bastante válido, né, vocês irem lá no livro, e essa parte está todinha lá do livro, foi lá que eu peguei, né, eu tirei um print lá do livro e coloquei aí. Façam essas anotações, esses esquemas, é bastante importante vocês anotarem essa parte bem aqui. Beleza? E agora a gente vem para a parte de exemplos para direcionar vocês aí na resolução desses exercícios. Agora, olha só, nessa parte aqui de exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, ele diz o seguinte, ó, na figura a seguir, determine o valor de x, sabendo que R é paralelo a S. Então, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa escrita, né? Beleza, isso daí, pronto. Então, olha só, eu não preciso saber que tipo de ângulo é esse. Por exemplo, é um colateral interno, é um colateral externo, são ângulos correspondentes. Eu não preciso saber. Mas a única coisa que eu posso avaliar aqui é que esse ângulo aqui, ó, 3x, ele é igual a 135. Observem bem, 3x é igual a 135. Porque eles estão localizados na mesma região. Então, eu posso dizer que esses ângulos são ângulos correspondentes. Então, como eles são correspondentes, eu vou dizer que eles são o quê? Iguais. Então, a letra A eu posso resolvê-la da seguinte maneira, ó. Eu posso dizer que 3x é igual, no caso aí, a 135. 135. Por quê? Porque são ângulos colaterais. Então, agora basta eu isolar o x. Veja bem, o 3 está multiplicando o x. Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 135 dividido por 3. Então, x vai valer 135 dividido por 3, vai ser igual aí a 45 graus. Beleza? Então, eu sei que esse x aqui vale, no caso, 45 graus. Então, esse ângulo aqui vale 135, 3 vezes 45 também dá igual, no caso aí, a 135. Então, esse ângulo aqui é igual a esse outro. Letra B. A letra B também posso seguir a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, aqui são ângulos aqui, ó, no caso aqui, também no caso correspondente. Ou seja, eles são um par de ângulo que estão, no caso, de lados opostos da minha reta transversal azul. Então, se eles estão em lados opostos, eu posso afirmar que 75 é igual a x mais 25. Ou então, x mais 25 é igual a 75. E esse daqui é um dos exercícios que eu passei para vocês, se eu não me engano. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que x mais 25, certo? É igual, no caso aí, a 75 graus, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Esse 25, ele é positivo, então ele está somando com x. Eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 75 menos 25. Então, o meu x vai ser igual a 75 menos 25. No caso, isso daí vai ser igual a 50 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, 50 mais 25 vai dar 75, e 75 é igual a 75. São ângulos, no caso aí, que eu chamo de ângulos correspondentes. Letra C. A letra C também fácil. Beleza? Vamos lá, ó. É 3x menos 45. Então, são ângulos, no caso aí, ó, opostos, estão aí, né, opostos às retas transversais, né? Então, estão em lados opostos, um está do lado direito, o outro do lado esquerdo. Então, são ângulos, no caso aí, correspondentes, são ângulos iguais. Então, eu escrevi 3x, né? 3x menos 45 é igual a x mais 45. É igual a x mais 45.
E aí nós vamos resolver essa equação. Eu tenho que isolar o x. Tudo que é x vai ficar do meu lado esquerdo da equação, né? Eu tenho um sinal de igual aqui. Tudo que tem letra vai ficar do meu lado esquerdo e tudo que tem número vai para o meu lado direito. Então, o meu 3x ele já está no lugar que eu quero. Então, eu vou apenas repetir, vai ficar 3x. Agora, esse outro x aqui, ó, ele está do outro lado, do lado direito. Então, eu vou passar ele para o outro lado e ele vai positivo. Então, ele vai negativo, né? Que ele é positivo aqui, ó. Então, ele vai negativo. Então, esse x, ele passou para o outro lado, negativo. O 45, ele é número, já está onde que eu quero, certo? Agora, olha só, esse menos 45, ele é negativo, ele vai para o outro lado como? Positivo. Então, o mais 45 vai para o outro lado positivo. Agora, eu resolvo essa continha aqui, ó. 3x, eu tenho 3x e perco 1. Se eu tenho 3x e perco 1, eu vou ficar, no caso, com 2, certo? 45 mais 45 é igual a 90, ok? Agora, olha só, 2x é igual a 90. Então, o 2 está multiplicando x, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 é igual a 45 graus. E essa é a minha resposta final. Então, esse ângulo aqui, né, o x vale, no caso aí, 45, certo? E, no caso, esse outro x mede também 45. Então, aqui eu tenho, né, 45 mais 45, 90 graus. E depois de fazer essa conta, aqui também eu tenho 90 graus. Belezinha? Surgiu alguma dúvida na parte desses cálculos? Estão aí afiados aí nessa parte aí de resolver as partes das equaçõezinhas, galerinha? Alguém quer que eu repita algum procedimento, que eu faça novamente? Alguém está com alguma dúvida? Está tranquilo? Não. Acompanhar? O Enzo falou que está tranquilo, tudo certo, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário. Guilherme falou que está tudo certo. Beleza, então dá continuidade lá na nossa lista. Beleza, galerinha? Vou parar a apresentação aqui, então, ó, vou interromper